Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Seja lá o horário que os irmãos estiverem assistindo esse vídeo, né? Meu nome é Ramon, eu sou aluno aqui do Seminário Presbiteriano de Belo Horizonte, estou cursando meu último ano, sou colega de sala do presbítero Eliseu, né? Que tem dedicado, e os irmãos conhecem o presbítero Eliseu, esse homem que tem dado duro, né? Para que o Instituto realmente funcione e seja bênção aí. Eu queria dizer, meus irmãos, o quanto eu estou honrado, né? O quanto eu estou feliz e ao mesmo tempo triste, né? Estou feliz porque o Instituto não parou, né? E nós estamos aí tocando o barco, né? Continuando as nossas aulas, usando dessas ferramentas que Deus nos deu, que foi aí a possibilidade da internet. Estou um pouquinho triste, porque eu queria estar presente com os irmãos, né? Conhecê-los, trocar algumas experiências, né, ministeriais, mas se Deus quiser isso ainda vai acontecer, nós ainda nos veremos aí em nome do Senhor Jesus, né? Por enquanto, vamos utilizar dessa ferramenta e vamos, para a glória de Deus, estudar a vocação para o ministério, né? A disciplina de número 5, essa matéria que é tão importante para nós, irmãos. É uma matéria que eu creio que nós precisamos aí dedicar carinho, uma vez que todos nós, né, se estamos aqui, é porque nos sentimos vocacionados, sentimos que Deus está nos chamando para o trabalho ministerial. Bom, essa matéria, ela vai ser dividida aí em 5 unidades, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho da definição de conceito, né? O que é vocação e as várias formas de se ver vocação. Depois nós vamos falar das características do vocacionado, né? Alguns pontos importantes e características. Depois nós vamos para a vocação e as escrituras sagradas, né? Qual que é a lida, né, do vocacionado com as escrituras. Depois nós vamos falar da vocação e a família pastoral, né? Um assunto muito importante, um assunto que a gente deve realmente tirar um tempinho para meditar realmente qual deve ser, né, o cuidado do vocacionado com a sua família. E por último, nós vamos falar de vocação e a igreja, né? Vamos tentar aí fazer videozinhos de meia hora, né? E me coloque, irmãos, à disposição, né? Não fique só no vídeo. O meu número está lá no grupo do Instituto, no grupo de WhatsApp. Se você quiser entrar em contato comigo, seja lá no grupo, seja em particular, tá? Eu estou à disposição, né? Talvez você tenha alguma dúvida, ou talvez você queira só conversar mesmo, né? Vamos trocar experiências aí, Brasil, Angola. Eu fico muito feliz também, né? Então, estou à disposição. Pode entrar em contato tranquilo. Vamos começar nesse primeiro ponto nosso, né? Definindo a vocação. Por que isso é importante, né? Nós iniciarmos com uma definição. Muitas pessoas têm dúvida, né, a respeito de o que é a vocação, qual seria a sua vocação. E uma vez que nós temos usos, né, diversos da palavra vocação, é importante nós entendermos então esses diversos usos, né, esses diversos significados, para que a gente se sintonize mais, né, e forme uma boa base para continuar o trabalho. Bom, primeiramente nós vamos tratar de quatro formas aqui, né, de ver a vocação. E a primeira delas é quando nós falamos de vocação como um tipo de trabalho, né? O que é isso, né? Vocação como um tipo de trabalho. Pense, por exemplo, meu irmão, num jardineiro, né? Um jardineiro que saiba lá cortar a grama, aparar as plantas e fazer um belo jardim. E ele gosta daquilo, ele se sente realizado, ele tem identificação, ele tem técnica para fazer aquilo, né? Ele consegue, ele faz bem feito. Quando nós vemos um tipo de trabalho assim, uma pessoa nessa forma que se sente feliz e ela tem as qualidades técnicas e práticas para realizar o trabalho, nós dizemos, por exemplo, que aquela pessoa tem vocação para aquele tipo de trabalho. Por exemplo, que no nosso exemplo, né, aquela pessoa tem vocação para a jardinagem, né, para trabalhar, para fazer uma obra de arte ali no jardim.
não é necessariamente um termo cristão, né? As pessoas, até mesmo os não crentes, né, identificam seu trabalho como vocação, elas entendem que tem essa habilidade, né, especial. O que é, então, vocação para o trabalho? Vocação para o trabalho, quando nós falamos vocação como um tipo de trabalho, significa aí essa facilidade, essa identificação técnica e prática de alguma pessoa de fazer alguma coisa. No nosso exemplo, né, o jardineiro. Mas isso, irmãos, se estende por várias áreas da nossa vida. Por exemplo, um bom advogado, né, que também se sinta realizado, que tenha facilidade, né, que consiga compreender as causas. Nós geralmente dizemos que aquela pessoa é vocacionada ao trabalho de advogado. E assim vai se estendendo. Um pedreiro que constrói casas, né, e faz isso com certa facilidade e faz muito bem feito, ama o que faz, nós dizemos que essa pessoa é vocacionada para aquele trabalho, né? Então esse é um uso que nós fazemos da palavra, da ideia de vocação. Vocação como um tipo de trabalho, essa habilidade, facilidade, identificação, esse prazer de desenvolver algum tipo de trabalho, né? Além desse uso da palavra vocação, nós também falamos de vocação como mandatos bíblicos, né? O que é, né, a vocação como mandatos bíblicos, meus irmãos? Olha, quando Deus cria o homem, nós vemos isso lá em Gênesis, né? Deus cria o homem e dá a ele, né, alguns mandatos, algumas tarefas, né, alguns pontos a serem desenvolvidos na sua vida. Isso aqui, os irmãos vão ver mais pormenorizado, né, vão ver de forma mais detalhada quando estiverem estudando teologia sistemática, né? Por enquanto, nós vamos só passar por cima desses conceitos, depois lá na sistemática os irmãos vão pegar mais firme e vão entender, né? Mas é uma parte importante da nossa teologia, tanto como também vocação como um tipo de trabalho, também é um ponto importante da nossa teologia, da nossa cosmovisão, né, nossa visão de mundo. Nós entendemos a vocação como um tipo de trabalho como uma área muito importante, né? Nós não temos essa de entender que o trabalho é uma maldição. Não, os irmãos vão ver que o trabalho foi criado para ser uma bênção também para o ser humano, né? Mas vamos lá, vamos ver esses 3 mandatos, né, que Deus dá ao ser humano quando cria, que nós chamamos de vocação, né, são vocações como mandatos bíblicos. Você tem, por exemplo, a vocação ou mandato espiritual. Lá em Gênesis 1, 26, quando Deus vai criar o ser humano, né, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse ponto é interessante porque ele mostra que o ser humano, perdão, o ser humano, ele foi criado de uma forma diferente do que os animais. Os animais foram criados todos segundo a sua espécie, né? Já o homem não, né? O homem ele foi criado segundo um modelo muito especial. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E isso, irmãos, essa imagem e semelhança de Deus no homem, confere a ele, né, essa que nós chamamos de vocação espiritual, que é essa necessidade, esse valor intrínseco do ser humano de buscar a Deus. E isso aqui, irmãos, nós estamos falando de todos os seres humanos, não é só dos crentes, né? Nós fomos alcançados pelo Espírito Santo, né, que cremos na salvação em Cristo Jesus, nós cumprimos o nosso mandato espiritual adorando ao Deus verdadeiro. Mas até mesmo os ateus, irmãos, aqueles que dizem que não creem em Deus, eles adoram alguma coisa. Seja adorar o dinheiro, adoram a si mesmo, adoram ídolos na história, ou adoram filosofias, né? Todo ser humano, irmãos, ele é um adorador, né? Porque isso é intrínseco a nós. Faz parte de uma vocação muito antiga, né? Uma vocação
de quando nós somos criados assim, nós somos criados com essa vocação. Nós temos esse elo com o espiritual. E, repito, todos nós, até mesmo os ateus, adoram de certa forma, a sua maneira, eles adoram alguma coisa, né? Esse mandato fica muito explícito quando você olha, por exemplo, para a humanidade e você vê como culturas aí distantes, que não tiveram contato, pouquíssimo contato com outros, né, outras culturas, mas eles têm religião, né? Faz parte da cultura de praticamente todos os povos, né, do mundo tem um tipo de cultura religiosa, porque o ser humano faz parte dele, ele foi criado com um mandato espiritual, com uma vocação espiritual, essa necessidade de estar em contato com o divino, né? Só por cima, na sistemática, os irmãos vão ver isso melhor. Além desse mandato espiritual, existe um outro mandato, né, que nós chamamos de mandato cultural ou vocação cultural, né? Gênesis 1:26 continua dizendo, né, Deus dizendo ao homem, né, sobre a criação do homem: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aí lá no 2, Gênesis 2:15, ele diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O que nos diz o mandato cultural? Nós vemos aqui, irmãos, que o homem foi criado com uma tarefa de desenvolver a terra, né? Ele foi dado a ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves e sobre a criação, né? E lá no Gênesis 2:15, nós vemos que Deus deu ao homem, quando colocou ele no Éden, uma tarefa. Ele deveria cultivar e guardar, né, o jardim. É muito bonito, irmãos, quando a gente segue o texto de Gênesis e percebe que o Éden, o jardim do Éden, não era a extensão da terra. Tinha coisas, por exemplo, tinham rios que saíam do Éden, tinham pedras preciosas fora. A ideia aqui é que o homem foi colocado ali para que ele desenvolvesse o jardim, para que ele, no cultivo, no trabalho, né, neste contato com a terra, ele fosse descobrindo coisas e fosse melhorando, fosse cada vez mais dominando técnicas, né? Isso, o mandato cultural, né, valida, por exemplo, a pesquisa científica, né? Às vezes muitas pessoas acham que ciência e religião são inimigas, né? Mas não é assim. A boa ciência não é inimiga da religião de maneira nenhuma, porque Deus mesmo nos disse: olha, desenvolvam a terra, né? Nós temos esse mandato de pesquisar, de criar coisas, né? É uma ligação muito forte aqui com a ideia do trabalho, né? De nós, se por um lado nós somos vocacionados à adoração, nós também somos vocacionados a lidar aqui com a nossa criação, com cultivando a terra, guardando a terra, trabalhando, né? Tudo isso envolve aí o nosso mandato cultural. Além disso, nós temos também um outro mandato, perdão, conhecido como mandato social, né? Gênesis 1:27-28. O homem, isso que depois Deus diz, né, que fez o homem imagem e semelhança de Deus, homem e mulher os criou. E os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Ou seja, quando Deus cria o ser humano, ele não cria o ser humano como uma unidade isolada. Não, ele cria dois. Ele cria um ser relacional. Então, o mandato social, essa vocação social, ela nos diz que somos seres sociais, né? A bênção era que nós fôssemos fecundos, multiplicássemos, né? Encher a terra com outros seres humanos. Isso mostra que nós não fomos feitos para viver sozinhos, né? A própria estrutura da sociedade mostra isso, né? Como que nós, o ser humano, ele se junta, né, em sociedade, né? Quando nós falamos de vocação como mandatos bíblicos, nós estamos falando dessas três questões. O mandato espiritual, né, que é esse relacionamento do homem com Deus,
o mandato cultural, que é esse relacionamento do homem com a terra, né, com o trabalho, e o mandato social, que é a relação do homem consigo mesmo, né, em sociedade. Então, nós podemos falar de vocação como um tipo de trabalho, habilidades para desenvolver certos trabalhos. Podemos falar de vocação como mandatos bíblicos. E, além disso, nós podemos ainda falar de vocação para a salvação. Esse aqui também é um ponto que você vai ver melhor lá na teologia sistemática. Porque quando nós falamos de vocação para a salvação, nós estamos falando de uma parte da teologia calvinista, né, que se chama vocação eficaz. A vocação eficaz, a teologia, né, essa etapa da teologia, ela fala para nós de que mostra a eficiência, né, com que o Espírito Santo age na vida dos eleitos, chamando-os para a salvação, né, vocacionando-os para a salvação. Trouxe alguns textos, por exemplo, 1 Coríntios 1, 9, diz, né, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, aqui mostra muito claro que quem chama o homem à comunhão é o próprio Deus, né? E através do Espírito Santo. Olha o 1 Coríntios 1 ainda, de 23 a 24. Nós pregamos Cristo crucificado, Paulo dizendo, né? Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, o que é a vocação eficaz, né? O que a vocação para a salvação nos diz? É o próprio Deus quem chama os seus eleitos. Eles não vão até Deus pelos seus méritos, né? Não busca, né? Afinal não há quem busque a Deus, né? Não há um justo sequer. Ele não vai a Deus com as suas próprias pernas por si mesmo, né? A vocação eficaz versa justamente assim: os que são eleitos, eles são chamados por Deus. O Espírito age na vida e age de forma eficaz. Os eleitos serão chamados e responderão, porque quem faz isso é o Espírito Santo. Repito, né? Os irmãos vão ver isso melhor lá na teologia sistemática. Agora nós só estamos passando por cima da ideia. Mas eu faço questão de dizer que, infelizmente, essa ideia de vocação eficaz, de que os eleitos serão chamados, de que isso é uma ação do Espírito Santo, muitos usam isso, infelizmente, como pretexto para viver no pecado. Já que o chamado do Espírito Santo é eficaz e ele vai me levar até a salvação, então eu posso viver do jeito que eu quiser. Isso é um engano, irmãos. Não é isso que a teologia, a boa teologia calvinista diz, né? Eu cito aqui Gálatas 5, verso 13, né? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ou seja, fomos vocacionados a isso. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião, está escrito errado ali, né? Ocasião à carne. Ou seja, o Espírito chama. O Espírito vai tocar de forma eficaz na vida dos eleitos, vai chamar eles para a salvação. Mas isso de maneira nenhuma pode ser usado, né? Pode me dar ocasião para o pecado. Então, nós temos vocação como um tipo de trabalho, né? As habilidades técnicas, prática, a identificação, a facilidade, o gosto por certos tipos de trabalho. Nós temos a vocação como mandatos bíblicos, né? Mandato espiritual, cultural, social, e vocação para a salvação, que é o que nós chamamos de vocação eficaz. O Espírito chamando os eleitos até Cristo, né? Até aqui, 3 formas de nós vermos vocação. A vocação que nós mais vamos focar é essa 4ª forma, que é a vocação ministerial, né? Qual que é a ideia da vocação ministerial? A ideia é que alguns crentes foram chamados de forma específica ao ministério pastoral. Eu creio que é o caso, se não de todos, mas da maioria dos irmãos aí do Instituto João Calvino, né? Deus convoca, né? Deus vocaciona pessoas para o ministério pastoral. É lógico que essa vocação ela não se restringe aí ao ministério pastoral, né?
toda a atividade da igreja, irmãos, principalmente atividades de liderança, né? Mas toda a atividade da igreja, ela deveria ser guiada por vocação. Ora, eu quero atuar em tal área da igreja. Seria muito importante eu me perguntar, eu avaliar-me a mim mesmo, né? Se eu realmente tenho vocação para aquela área. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Irmãos, eu tenho uma voz horrível, né? Eu não canto, eu não consigo cantar, eu sou desafinado para tudo. Então, será que eu deveria, por exemplo, procurar um ministério de música na igreja? Será que eu deveria ir cantar, né? Por mais que eu tenha boa vontade, né, de cantar, mas eu creio que dificilmente Deus me chamou para essa área. Embora, lógico, se eu fizer aulas de canto, né, eu consigo melhorar. Mas eu creio que dificilmente Deus me chamou para um ministério de canto, né, de cantar na igreja, né? A minha voz é horrível. Eu não fui agraciado com uma voz bela, né? Mas todo o ministério da igreja, irmãos, líderes, professores de escola dominical, de professores de teologia da igreja, todos esses deveriam se guiar por vocação. Sempre se perguntar, né? Será que Deus quer que eu trabalhe nessa área da igreja? Irmãos, existem muitas áreas, tem muito trabalho na igreja, né? Deus deu dons, vários dons para a igreja, para as pessoas da igreja. Tem muita área que dá para trabalhar. E Deus vocaciona pessoas nas mais diversas áreas para trabalhar dentro da igreja, né? Vocação ministerial, então, aqui nós vamos fechar um pouco o leque na ideia da vocação pastoral, né, do ministério pastoral. Mas ela não se restringe ao ministério pastoral, ela vai além disso, né, todas as áreas da igreja. E aí eu trouxe alguns exemplos, né, de vocação na igreja, para que os irmãos acompanhem aqui e entendam comigo essa questão, né, como Deus chama algumas pessoas para ministérios específicos. Por exemplo, eu tenho aqui Êxodo 3, verso 10, é quando Deus chama Moisés. Ele diz assim: vem, Deus dizendo, né? Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, veja bem, é Deus, né? Deus chamando Moisés e Deus dizendo: olha, sou eu que vou te enviar, eu que vou capacitá-lo a esse trabalho, né? Pode vir que quem está te mandando sou eu. Olha, por exemplo, o exemplo de Isaías, capítulo 6, verso 9, né, o chamado do profeta, quando Deus chama o profeta Isaías, ele diz: então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Veja que quem que chamou, quem que separou Isaías para esta tarefa diante do seu povo? Foi o próprio Deus. É Deus quem o chamou para essa tarefa, para essa atividade. Olha o exemplo dos apóstolos, né? Eu tirei aqui o exemplo de Pedro e de André, mas é algo que se repete, né? Mateus 4,19. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Nota interessante, esse exemplo aqui é muito bom, porque é o próprio Jesus falando, é Jesus chamando o povo, e ele diz o seguinte: vinde, né, pode vir, e eu vos farei. Ou seja, quem vai capacitá-lo ao ministério é o próprio Deus. É Jesus dizendo assim: sou eu que vou te capacitar. Eu não estou te chamando porque vocês são bons. Isso é muito importante para nós, irmãos. Deus não nos chamou para o ministério pastoral porque nós temos mérito em nós. Não é. Quando nós nos identificamos ou sentimos a vocação de Deus, nós temos que ser muito humildes para reconhecer o seguinte: olha, é uma obra de Deus. É Ele que me chamou. Então é Ele quem vai me capacitar, porque por mim mesmo eu não tenho capacidades, eu não tenho habilidades. Então eu preciso confiar em Deus.
Porque é Ele quem me garante: eu estou te chamando e eu vou te capacitar. Eu vou te vocacionar a este trabalho, né? a esse ministério, né? Então aqui nós temos 3 exemplos: Moisés, Isaías e os apóstolos, né? E vemos muito claro como que é Deus quem chama e é Deus quem nos capacita para o ministério, a vocação ministerial, né? O ministério pastoral. Por isso é importante, irmãos, que durante todo o ministério a nossa maior confiança seja Deus. Infelizmente, irmãos, tem muitos, né? O Brasil tem muitos pastores que não têm confiado mais na capacitação de Deus, mas têm confiado aí, trazido coisas do mundo para dentro da igreja, tem misturado, feito cultos aí com muita mistura, porque já não confiam mais em Deus, né? Acham que a sua vocação tem que ser exercida pelas suas habilidades de administração, pela sua capacidade de leitura do mundo. Queridos, quem te capacita é Deus. Então quem vai te apontar para o caminho é Deus. Isso ao mesmo tempo deve te fazer mais firme e deve te encorajar. Saiba que assim, naquele momento que você sentir: olha, eu acho que eu não estou à altura do ministério, volte-se para Cristo, né? E fale com Deus, entregue-se mais a Deus, porque todos nós, irmãos, por nós mesmos estamos desqualificados. Quem nos qualifica é Deus, né? É Ele que nos chama e é Ele que vai nos capacitar. Agora, um outro ponto também importante, aqui nós vimos 3 exemplos, né, desse chamado, 3 exemplos de chamado. Mas esse chamado varia de pessoa para pessoa. Nem todos, irmãos, vão ouvir a voz de Deus claramente dizendo: olha, vem e eu vou te capacitar. Não é assim. Pode acontecer? Irmãos, eu creio até que pode, mas eu digo assim que são raríssimas as formas, são raríssimas as vezes que isso acontece. O meu caso, por exemplo, como que eu me senti um vocacionado ao ministério? Muito simples: ouvindo sermões, lendo na Escritura que Deus capacita pessoas e que a seara é grande, né, e os trabalhadores são poucos. Muita gente, irmão, se sente vocacionado assim. Lê na Bíblia que o trabalho está aí, precisa de gente para fazer o trabalho. A pessoa lê aquilo e diz: olha, então eu estou aqui, eu vou fazer esse trabalho. Muita gente recebe esse chamado de forma assim, sem vozes do céu, sem ver brilhos, né? Sem alguma coisa mágica. Não, muita gente se sente vocacionado lendo a Escritura, observando que existe uma demanda que precisa de trabalho, e ele sente no seu coração: olha, eu vou fazer esse trabalho, Deus há de me capacitar, e ele então acaba entrando nesse ministério, né? E isso também invoca a importância da igreja, que é o que nós vamos ver no nosso próximo encontro, né? Como é importante que a igreja identifique, né? Que a igreja seja o fator de identificação da vocação das pessoas, né? É ela quem vai atestar se somos vocacionados ou não. Então, num resumo, o que nós aprendemos aqui hoje, né? O que é vocação como identificação como um tipo de trabalho? Quando a gente fala de vocação como um tipo de trabalho, um determinado tipo de trabalho, o que nós estamos dizendo é que aquele indivíduo, ele tem certa facilidade e tem certa identificação técnica, né, e prática também para fazer aquela tarefa. Um dentista que faz muito bem o seu trabalho, né, faz uma prótese de dente muito boa e com gosto, com facilidade, com aptidão técnica, nós dizemos que essa pessoa então é vocacionada para isso. Segundo, o que é vocação como mandato bíblico? Quando nós falamos de vocação como mandato bíblico, nós estamos nos referindo àqueles mandatos dados por Deus, né, no ato da criação do homem.
O mandato espiritual, que é essa ligação com o transcendental, com o divino, né? O mandato social, que é a nossa ligação com nós mesmos, né? Em sociedade. E o mandato cultural, que é a relação entre nós e a terra. E o que é vocação para a salvação em Cristo Jesus? Né? É o que nós chamamos de vocação eficaz. É um ramo da teologia calvinista que fala da operação eficaz, né? Da eficácia da operação do Espírito Santo ao chamar pecadores à salvação e os capacitá-los a responder. Né? E por último, o que é vocação ministerial? Vocação ministerial é o chamado de Deus para que as pessoas exerçam habilidades no ministério da igreja, né? Pode ser tanto no lado pastoral quanto em qualquer outra atividade da igreja, né? O nosso foco será aqui, né? Nós vamos trabalhar mais a respeito da vocação ministerial, mas por hoje basta os irmãos saberem aí que nós enxergamos, temos formas de enxergar a vocação. Vocação para um trabalho, vocação como mandato, vocação para salvação e, afunilando especificamente para nós, vocação para o ministério, né? Então, na nossa próxima unidade, nós vamos tratar de algumas marcas e alguns sinais de um verdadeiro vocacionado. O que a Escritura nos mostra como marcas de um vocacionado, né? Tem aí meu telefone, mas eu estou lá no grupo, repito, né? Eu estou lá no grupo de WhatsApp do Instituto. Sintam-se à vontade, podem perguntar, talvez se alguma coisa não ficou muito bem entendida. Eu sei que o meu áudio está um pouquinho ruim, né? O som está com alguma coisinha no fundo aí, eu não estou conseguindo tirar ele. Então, se em algum momento aí ficou difícil de entender, pode entrar em contato comigo, vai ser um prazer, tá? Conversar com você. Repito também, talvez você não tenha nenhuma pergunta, mas quer entrar em contato para nós trocarmos aí experiências, né, ministeriais, para nós conversarmos a respeito do ministério aqui. Eu já tenho alguma experiência com o ministério, né, desde antes de eu vir ao seminário e desde que eu cheguei ao seminário, eu tenho trabalhado à frente de uma igreja, né, com um ministério pastoral reduzido, é lógico, pelo seminário, mas nós podemos trocar, né, experiências. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo, vai ser um prazer conversar com você, né? Irmãos, vamos orar, então, encerrando esse momento. Eu acho que eu passei alguns minutinhos aí de 30 minutos, mas, né, me perdoem, no próximo nós vamos fechar em 30 minutos, beleza? Vamos orar então, meus irmãos. Deus, nós te agradecemos por esse momento, por aprendermos mais da tua palavra, por aprendermos mais, Deus, da vocação do Senhor. Nós te agradecemos, Deus, muito, muito mesmo, porque se somos vocacionados não é por mérito nosso, mas é porque o Senhor nos chamou em graça, é porque o Senhor olhou para nós e, a despeito das nossas fraquezas e limitações, o Senhor nos ergueu como ministros da tua palavra. Pai, eu peço ao Senhor que continue abençoando o Instituto João Calvino, que abençoe, Deus, os meus irmãos que estudam nesse instituto, toda a sua diretoria, toda a sua estrutura funcional, e que esse instituto, Deus, seja bênção e que ele funcione para a honra e para a glória do Senhor. Nós oramos, Deus, crendo na intermediação de Cristo Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Até o próximo, meus irmãos. Deus abençoe a todos.